O período Cambriano é o primeiro da Era Paleozoica, que durou de 541 a 485,4 milhões de anos, sendo marcado pela explosão Cambriana. Nesse período, a Terra ela possuía quatro supercontinentes, que eram chamados de Laurêntia, Báltica e Sibéria, que eram mais perto dos trópicos, e o supercontinente Gondwana, mais para o sul. No hemisfério norte havia um grande oceano chamado de Pantalassa. Pelo fato de existir níveis altos de dióxido de carbono na atmosfera na época, sendo cerca de 15 vezes maior do que os de hoje, mostra que a temperatura média pode ter ultrapassado 48,9 graus, mesmo sendo perto dos polos. Como o clima era quente, não existia calotas polares e os níveis de água eram altos. A ausência de terra ou mares em litoral nos polos cambrianos podem ter evitado o acúmulo de calotas polares. O aumento das áreas costeiras e as inundações devido ao recuo glacial criaram ambientes marítimos mais rasos. No início desse período, a maior parte da biosfera estava confinada às margens dos oceanos no mundo. Nenhuma vida foi encontrada em terra, exceto possivelmente as cianobactérias. Então, no pré-cambriano, os organismos eram de corpo mole, unicelulares e macroscópicos. E a partir do Cambriano, surgiram organismos como as plantas e os animais que vão afetar profundamente o planeta com mudanças ecológicas e na oxigenação da atmosfera, por exemplo. Ou seja, o Cambriano ele é marcado pela explosão da vida. É quando a vida evolui e começa a se difundir por vários locais do planeta. Por exemplo, o surgimento das primeiras florestas e, posteriormente, quando soterradas, as bacias sedimentares vão dar origem às primeiras jazidas de carvão mineral. Dali em diante, as plantas vão evoluir. Vão surgir os peixes, os anfíbios, répteis, mamíferos e até a humanidade. O início do período Cambriano marca um momento crucial na evolução, que é caracterizado pelo desenvolvimento de estruturas corporais rígidas, como as conchas de carbonato de cálcio. Essas partes do corpo têm uma maior propensão para a fossilização, em comparação com os tecidos moles, resultando em um registro fóssil consideravelmente mais abrangente após sua aparição. Curiosamente, diversas linhagens de animais evoluíram de forma independente, com estruturas rígidas, em um intervalo de tempo relativamente semelhante. As razões subjacentes a esse fenômeno ainda estão em debate, mas uma teoria de destaque sugere que a concentração de oxigênio na atmosfera finalmente alcançou níveis que possibilitaram a existência de organismos maiores e mais complexos. Esses níveis elevados de oxigênio também podem ter facilitado processos metabólicos. O período Ordoviciano foi o segundo período da Era Paleozoica, ocorrendo aproximadamente 485,4 a 443,8 milhões de anos, logo após o período Cambriano e antes do início do período Siluriano. Notavelmente, as rochas do Ordoviciano estão presentes no ponto mais alto da Terra. Marcou o início de mudanças significativas nos movimentos das placas tectônicas, no clima e nos ecossistemas. A rápida expansão do leito oceânico nas dorsais oceânicas resultou em um dos níveis mais elevados do mar global já observados durante a história da Terra. Como consequência, os continentes foram inundados em níveis sem precedentes, com a América do Norte, em algumas ocasiões, quase completamente submersas. Esses mares depositaram espessas camadas de sedimentos que preservavam uma quantidade extraordinária de fósseis de animais marinhos. É importante observar que no final desse período, uma glaciação abrangente ocorreu por um breve período em grande parte do hemisfério sul. O período Ordoviciano foi marcado por uma intensa diversificação da vida marinha, conhecida como a radiação ordoviciana.
Isso levou ao surgimento de quase todos os principais grupos de invertebrados marinhos modernos e ao aparecimento dos peixes no final do período. O fim do Ordoviciano foi marcado por extinção em massa, a segunda maior da história da Terra, embora não tão catastrófica quanto a extinção permiana, que eliminou cerca de 90% das espécies existentes. Uma grande variedade de rochas está presente. Nas regiões marítimas, tropicais e epicontinentais, como Laurentia, Sibéria, Cazaquistão e sul da China, predomina o calcário e a dolomita. Essas rochas calcárias se formaram principalmente a partir da acumulação de esqueletos calcários de organismos. No período siluriano, encontramos a recuperação da fauna após uma extinção em massa, o descongelamento das grandes massas através de uma mudança climáticas e também plantas avasculares e principais plantas vasculares se estabelecem no ambiente terrestre, além do surgimento de peixes com mandíbulas. Agradecemos muito a presença de todos e a atenção. Espero que tenham gostado do vídeo e obrigado pela atenção.